Bom, eu quero compartilhar com você uma das verdades mais importantes de toda a Bíblia, que é a gloriosa doutrina da reconciliação. E vou basear esta mensagem na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versos 21, ou melhor, versos 18 a 21. Está escrito o seguinte: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou o ministério da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feito justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. O que a Bíblia nos ensina com total clareza é que o homem pecou e o pecado faz separação entre nós e Deus. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Deus é tão puro e santo de olhos que ele não pode contemplar o mal. Então, a grande questão é como o homem que é pecador pode ser reconciliado com o Deus que é santo. Esse texto é um dos textos clássicos da Bíblia para tratar desta verdade gloriosa, a reconciliação. E eu quero destacar no texto 5 verdades importantíssimas para entendermos este assunto, para desfrutarmos desta verdade gloriosa. E a primeira verdade digna de destaque no texto é quem é o autor da reconciliação. O texto responde no versículo 18. Está escrito o seguinte: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. E o versículo 19 diz que, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. É espantoso isso, porque quando você pensa numa relação bilateral, quem busca reconciliação? É quem errou, é quem falhou, é quem pecou. O transgressor, convencido do seu erro, procura a pessoa a quem ofendeu, a quem lesou, a quem ofendeu, a quem machucou, para pedir perdão, para se reconciliar. Mas esse texto, de maneira tão surpreendente, nos informa que não é o pecador que procura Deus para se reconciliar com ele, não somos nós quem tivemos esta iniciativa de buscar reconciliação. Nós, transgressores, pecadores, não tomamos essa iniciativa. Ao contrário, foi o Deus ofendido, o Deus que foi ultrajado pelo nosso pecado, é quem toma a decisão da reconciliação. Paulo diz assim: tudo provém de Deus. Aliás, a salvação é uma obra de Deus, de ponta a ponta. Foi Deus quem planejou a nossa salvação, é Ele quem executa a nossa salvação e Ele quem consuma a nossa salvação. Então, é glorioso você saber que Deus dá o passo inicial da reconciliação. A decisão é dele. Foi Ele que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus. O ofendido procura o ofensor. O ofendido estende a mão ao ofensor. O ofendido paga a dívida do ofensor. O ofendido se sacrifica para que o ofensor seja reconciliado com ele. A salvação é uma obra de Deus.
é uma iniciativa de Deus, para que toda a glória da nossa salvação pertença a Deus. Esta é uma verdade magna, gloriosa, surpreendente, magnífica. É o pai do pródigo, que não termina de escutar a confissão dele, que se dispondo a se tornar apenas um trabalhador. E o pai corre, o pai abraça, o pai beija, manda trazer o anel, as sandálias, as vestes, matar o bezerro cevado e celebrar uma grande festa, retratando para nós que a nossa salvação, a nossa reconciliação, tem como autor o próprio Deus. Mas esse texto traz uma segunda verdade exponencial. Se Deus, o Pai, é o autor da reconciliação, a pergunta é: quem é o agente desta reconciliação? E o texto vai nos responder: ora, tudo provém de Deus, versículo 18, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Por meio de Cristo. E o verso 19 diz: a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. A questão é: como é que Deus, sendo santo, justo, pode reconciliar-se conosco que somos pecadores? Deus não pode simplesmente passar por cima do nosso pecado, passar pano, ignorar, porque Ele mesmo quem disse: Ele não inocentará o culpado. A alma que pecar, essa morrerá, e o salário do pecado é a morte. Como Deus fez então para que nós fôssemos reconciliados? Deus veio por meio do seu Filho, prometido antes da fundação do mundo, prometido ao longo da história, desde o Éden até a chegada do Messias. E ele veio como o mediador, aquele que é o construtor de pontes, aquele que nos tomou pela mão e nos levou ao Pai. É digno de nota que ele não nos reconciliou com Deus por meio de seus ensinos, nem através de seus grandes e portentosos milagres. Ele nos reconciliou com o Pai pelo sangue da sua cruz. Ele assumiu o nosso lugar, ele tomou o nosso lugar como nosso representante e substituto, carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados e morreu a nossa morte. Foi por meio dele que a reconciliação foi possível. Ninguém é reconciliado com Deus porque pratica boas obras ou porque faz caridade ou é generoso com os pobres, dando roupa e comida. Ninguém é reconciliado com Deus porque tem predicados morais, tem beneméritos que devam ser aplaudidos. Ninguém é reconciliado com Deus pela religião. Não é a religião que religa você a Deus, seja ela qual for. Não é qualquer rito sagrado que tem este efeito e esse poder de reconciliar você com Deus. A reconciliação com Deus foi operada por meio de Cristo Jesus. Ele, sendo Deus, se fez homem, sendo rei, se fez servo, sendo soberano, se humilhou, sendo transcendente, se esvaziou, sendo santo, 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 se fez pecado, sendo bendito, se fez maldição. E ali, ele suporta toda a ira de Deus que devia cair sobre nós. E sofre o golpe da lei que devíamos sofrer. Satisfaz a justiça divina que nós não conseguimos satisfazer. Como nosso fiador, substituto e representante, ele morre em nosso lugar. Ele é o agente da reconciliação. Mas esse texto vai nos mostrar uma terceira verdade fundamental.
essencial. A questão é em que base? Qual é o fundamento da reconciliação? Como Deus reconciliou-nos com Ele mesmo? O que Deus fez para que nós pudéssemos ser reconciliados com Ele? Em primeiro lugar, há uma espécie de transação na cruz do Calvário. E o texto no verso 19 diz assim: a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Imputar é um termo teológico, a doutrina da imputação. Imputar significa colocar na conta de. Quando Deus estava para reconciliar-nos com Ele, por meio de Cristo, Deus não imputou a nós as nossas transgressões. Deus não colocou na nossa conta as nossas transgressões. Deus não colocou em nossa conta a nossa dívida. Você pode perguntar: qual é o tamanho dessa dívida que nós temos com Deus? E a resposta é: a nossa dívida com Deus é impagável. Impagável. Jesus contou uma ilustração do credor incompassivo, que o rei acertava a conta com seus súditos e encontra um que lhe deve 10.000 talentos. Não tendo com que pagar, o rei mandou vender seus filhos, e este homem então pediu misericórdia e disse: tem paciência comigo, e o rei resolveu perdoá-lo da estratosférica dívida de 10.000 talentos. Talvez você pergunte: mas o que significa isso? Um talento eram 35 quilos de ouro. 10.000 talentos eram 350.000 quilos de ouro. Naquela época, o salário diário de uma pessoa era 1 denário. Para uma pessoa ganhando 1 denário por dia, juntar 10.000 talentos, ele tinha que trabalhar 150.000 anos. Ou seja, Jesus conta uma parábola que também é uma hipérbole. Jesus usa essa cifra tão avantajada, estratosférica, para ressaltar que a nossa dívida com Deus é impagável. Não poderíamos jamais quitar esse débito. Somos pecadores. O salário do pecado é a morte. Pecamos por palavras, pecamos por obras, pecamos por omissão, pecamos por pensamentos. Não podemos limpar a nós mesmos. Não podemos tirar as nossas manchas. Como diz o profeta Jeremias, como um leopardo não pode mudar suas manchas, nem o etíope a sua pele, também não podemos fazer o bem, acostumados nós a fazer o mal. Então, a primeira coisa que Deus fez foi não colocar em nossa conta a nossa dívida. Mas vem a segunda transação. Se Deus não colocou a minha dívida na minha conta, colocou-a na conta de quem? E o versículo 21 responde essa pergunta. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. A Bíblia diz lá em Isaías 53 que Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. A Bíblia diz em 1 de Pedro 2,24 que Jesus carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. Naquele momento, ele foi feito pecado. Não havia beleza nele. O sol escondeu o rosto dele. O próprio Pai o desamparou na cruz, quando ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, ele que, sendo santo, que até os querubins, os serafins cobrem o rosto, foi feito pecado.
Por isso a Bíblia diz que agradou ao Pai moê-lo naquela cruz. As nossas mazelas, as nossas iniquidades, a sujeira do nosso pecado, a malignidade do nosso pecado estava sobre ele. Como o salário do pecado é a morte, agradou ao Pai moê-lo naquela cruz. E Deus vindicou a sua justiça e fez cumprir a sua lei, golpeando o seu próprio filho. E é por isso que entendemos que Cristo não foi para aquela cruz porque sucumbiu ao poder de Roma, porque Judas o traiu, porque Pedro negou, porque Pilatos o condenou, porque os soldados o pregaram naquele madeiro. Não, 1000 vezes não. Jesus caminha para aquela cruz como um rei caminhou para a sua coroação. A Bíblia diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Quando Jesus estava na cruz, e ele foi feito pecado por nós, foi feito maldição por nós, ele dá um brado na cruz, a 6ª palavra da cruz: está consumado, está pago, tetelestai. Colossenses 2,14 diz que ele pegou escrito de dívida que era contra nós, rasgou, anulou e o encravou na cruz. Ali Jesus estava quitando o nosso débito, pagando a nossa dívida, morrendo pelos nossos pecados. Nossa dívida foi quitada. Esta dívida impagável foi totalmente paga. Completamente paga. É por isso que agora Romanos 8,1 diz assim: já nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então está aqui, primeiro, Deus não pôs em minha conta a minha dívida. Deus pôs a minha dívida na conta de Cristo, e Cristo pagou por completo a minha dívida. Essa foi a obra de Cristo, para que fôssemos reconciliados com Deus. Mas há uma terceira transação aqui ainda no texto. Está no versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Isso é a doutrina da justificação, que está aqui dentro desta doutrina da reconciliação. O que é a justificação? A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há justo nenhum sequer. A Bíblia diz que todos nós teremos que comparecer perante o tribunal de Deus para prestar contas da nossa vida. Naquele dia do grande juízo, os livros serão abertos e nós vamos ser julgados segundo estiver escrito nos livros. Vamos ser julgados pelas nossas palavras. Vamos dar conta no dia do juízo por todas as palavras frívolas que proferimos. Vamos dar conta das nossas obras, aquilo que nós fizemos e escondemos das pessoas. Vamos dar contas das nossas omissões, deixamos de fazer, e se você sabe que deve fazer o bem, não faz, nisso você está pecando. Vamos dar contas dos nossos pensamentos impuros, sujos. A Bíblia diz que Deus vai julgar o segredo do nosso coração. Certamente por esses critérios, palavras, obras, omissões e pensamentos, nenhum de nós será inocentado diante do tribunal de Deus. Em todos esses quesitos de julgamento, sairemos condenados. Não há esperança. O homem não pode salvar a si mesmo. Como uma pessoa não pode se levantar pelos cordões dos seus próprios sapatos. O que é glorioso é que o que nós não podemos fazer, Deus fez por nós em Cristo Jesus. Quando os nossos pecados foram lançados sobre Ele, sobre Cristo na cruz, Ele deu um brado e disse: está consumado. Ele pagou nossa dívida, Ele quitou o nosso débito. Ele morreu pelos nossos pecados. Mas diz a Bíblia que Ele ressuscitou para a nossa justificação. E justificação é um ato legal, é um ato jurídico, é um ato forense.
Não acontece dentro de você, mas fora de você, não na terra, mas no tribunal de Deus. Quando Deus declara que, em virtude da morte substitutiva de Jesus, você que nele crê, é declarado diante do tribunal de Deus como justo. Porque a justiça de Jesus, o justo, foi imputada na sua conta. Os seus pecados foram imputados na conta de Cristo e a justiça de Cristo foi imputada na sua conta. Quando Deus puxa a sua ficha no tribunal do céu, não apenas está lá, não deve mais nada, mas está lá, tem um crédito infinito na sua conta. Toda a justiça de Cristo está depositada na sua conta. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Quando você crê no Senhor Jesus, automaticamente você recebe um crédito infinito. Toda a justiça de Jesus creditada, depositada na sua conta. É por isso que temos uma base legal para a reconciliação. Qual é a base legal? Deus não colocou na sua conta a sua dívida, suas transgressões. Deus colocou suas transgressões sobre o seu Filho, nosso substituto. Esse Cristo bendito foi feito pecado e maldição por nós e morreu pelos nossos pecados, ressuscitando para a nossa justificação. E agora toda a sua justiça é colocada na nossa conta. Portanto, nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Paulo, escrevendo aos Romanos, pergunta: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, o antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Portanto, Deus é o autor da reconciliação, Jesus é o agente da reconciliação e o sacrifício de Cristo na cruz é a base legal da nossa reconciliação. Mas esse texto ainda nos oferece uma quarta verdade. É a oferta da reconciliação. Me permita ler para você o versículo 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. O versículo 18 diz que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Nós somos embaixadores, nós que fomos reconciliados com Deus, somos constituídos embaixadores. O embaixador é alguém que representa o seu país em outra terra, em outra nação. A nossa pátria está no céu, diz a Bíblia. Nós somos cidadãos dos céus. Nós estamos aqui numa missão. Somos ministros da reconciliação. Somos embaixadores de Deus. Então, você que talvez tenha aí no seu coração algum sentimento de complexo de inferioridade, ou uma autoestima achatada, ou acha que sua vida não tem propósito, você está na igreja, mas acha que você não tem ministério nenhum na igreja, saiba disso, você já recebeu um ministério, o ministério da reconciliação. Não se sinta apequenado, não, você é embaixador de Deus. Você é um representante do céu. As leis que governam o embaixador não são as leis daquele país onde está, mas as leis do seu país. Ele não está lá para fazer a sua própria vontade, ele está lá representando a sua nação. É um porta-voz da sua nação. Nós estamos neste mundo, mas a nossa pátria não está aqui. As leis que nos governam não são daqui. Nós estamos aqui com uma missão. Somos ministros da reconciliação. E nós estamos aqui rogando a você, rogando às pessoas que se reconciliem com Deus. É um apelo veemente,
com senso de urgência. Porque a única possibilidade de alguém ser salvo é reconciliando-se com Deus, buscando a Deus enquanto é tempo, invocando enquanto Ele está perto. Porque haverá um dia em que a porta da graça estará fechada. Será o grande dia do juízo. Não haverá mais chance, oportunidade. O Cristo, que agora é o nosso advogado junto ao Pai, amanhã será o nosso juiz. Então eu estou agora, em nome de Jesus, rogando a você, reconcilie-se com Deus. Abandone a sua rebeldia. Abandone o pecado. Corra para Deus. Ele é rico em perdoar. Ele tem prazer na misericórdia. Não importa quão longe você tenha ido, quão profundamente você tenha caído, quantas mazelas você fez ou praticou, em quantas enrascadas a sua alma está mergulhada nesse cipoal. Hoje o Senhor Jesus liberta você, hoje o Senhor Jesus restaura você, hoje o Senhor Jesus lava você com seu sangue, hoje você pode ser reconciliado com Deus. Lá no meu estado, o estado do Espírito Santo, é uma das histórias mais comoventes que já ouvi do meu estado. Havia um grande fazendeiro lá no sul do estado, que tinha um filho que lhe dava muito trabalho. E um dia esse filho se exasperou com seu pai, xingou o pai, brigou com o pai, fez o escarcéu e saiu de casa, com promessa de nunca mais voltar. Pai e filho estavam brigados. A mãe, entretanto, quando a família se reuniu para o primeiro jantar depois da saída do filho, ao ver a cadeira vazia, se entristeceu. No dia seguinte, a tristeza estava maior. No terceiro dia, as lágrimas rolavam no seu rosto. Uma semana aquela mulher não conseguiu assentar-se à mesa para comer. Foi devastada pela tristeza, pela angústia, começou a adoecer. Ficou prostrada de cama. Aquele fazendeiro mandou chamar o médico da família, ele veio e disse: olha, essa mulher não está doente, ela está morrendo de tristeza. A única chance dessa mulher recuperar a saúde, porque ela está muito, muito debilitada, é trazer o filho de volta. O fazendeiro mandou seus empregados atrás do menino. Depois de alguns dias o encontraram, longe de casa. Trouxeram-no. Ele entrou por uma porta, o pai saiu pela outra. E quando o menino entrou no quarto da mãe, ela já estava sem forças, sequer para falar. Ela fez gestos para que trouxesse o seu marido. E naquele momento, o filho de um lado da cama, o marido do outro lado da cama, ela pega a mão do filho, ela pega a mão do marido, une as duas mãos sobre o seu peito. E com este gesto, ela morreu. Morreu para reconciliar pai e filho. Essa ilustração não é tão oportuna para ilustrar o que eu estou querendo apresentar, porque Deus nunca brigou conosco. Nós nos afastamos dele. Nós nos rebelamos contra ele. Ele nunca deixou de nos amar. Ele nunca deixou de nos buscar. Seu amor é eterno e ele nos atrai para si com cordas de amor. Mas por causa do nosso pecado, o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Então Jesus Cristo veio, enviado pelo próprio Pai. Não para que Deus passasse a nos amar, não. A cruz não é a causa do amor de Deus, é a consequência do amor de Deus. Deus não passou a nos amar porque Cristo morreu por nós. Cristo morreu por nós porque Deus nos amou com amor eterno. E Cristo na cruz nos reconcilia com o Pai. Porque o nosso pecado que fazia separação entre nós e Deus foi levado para a cruz. E ali Cristo pagou com seu sangue a nossa dívida, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. Agora eu
conclamo você e rogo a você em nome de Jesus que você se reconcilie com Deus. Mas eu quero apresentar o quinto e último ponto desta mensagem. Primeiro, o autor da reconciliação é Deus. Segundo, o agente da reconciliação é Cristo. Terceiro, o fundamento, a base da salvação é a morte de Cristo na cruz. Quarto, a oferta da salvação é hoje oferecida a você. E eu estou aqui como embaixador de Deus, rogando a você que se reconcilie com Deus. Mas em quinto e último lugar, há perigos muito solenes que você corre se você não se reconciliar com Deus. No capítulo 6, verso 1, tem o primeiro perigo. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. O que é receber em vão a graça de Deus? É ouvir e não dar atenção. É entrar por um ouvido e sair pelo outro. É jamais hospedar no coração esta oferta da graça. É fechar com as próprias mãos a porta da oportunidade. É endurecer a cerviz. É não se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. É não se quebrantar diante da exortação divina. É recusar esta oferta gratuita da salvação em Cristo Jesus. A Bíblia diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Não jogue fora a graça de Deus. Ela é o banquete da sua salvação. Receba com fé, para que você seja reconciliado com Deus. Mas em último e final lugar, o segundo perigo está aí no versículo 2, porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. O segundo perigo é de você adiar essa decisão, de você deixar para depois, porque hoje é o dia da salvação. Amanhã pode ser tarde demais. Amanhã o seu coração pode estar endurecido. Amanhã você pode ser ceifado repentinamente, sem chance de se arrepender. Então amanhã não lhe pertence e você não o administra. Mas hoje a porta da graça está aberta. Hoje o Pai espera você de braços abertos para lhe abraçar e lhe beijar e fazer uma festa, a festa da reconciliação. Hoje é o tempo oportuno de Deus. Agora é o momento certo de você se voltar para Deus. Que verdade bendita! Que doutrina gloriosa! O Deus de toda a graça é o Deus da reconciliação. Então, Deus é o autor, Cristo é o agente. A base é a morte de Cristo na cruz. A oferta é feita agora a você. Mas há perigos. E esses perigos são mortais. Não receba a graça de Deus em vão e não adie a mais importante decisão da sua vida. Que Deus abençoe você. Eu quero orar em seu favor nesse momento. Ó Deus, a tua palavra foi exposta e eu te peço, no poderoso nome de Jesus, que tu toques este coração que está nos assistindo agora. Tenho plena consciência, Deus, de que eu só posso falar aos ouvidos, mas só tu tens poder de falar aos corações. Então fala a este coração, Senhor, que talvez está longe de ti, que talvez se desviou dos teus caminhos, para que agora mesmo ouça a voz do Evangelho e se volte para ti, pois tu és rico em perdoar e tem prazer na misericórdia. Assim eu oro e clamo como embaixador teu, em nome de Jesus. Amém.